Ou na frequência hoje, tá no ar, eu vou confessar uma coisa, viu? Quando é esporte, pega o meu coraçãozinho, tá? Eu adoro. E a gente vai conversar hoje com um ex-jogador que jogava, meu querido, um volante, que jogou em Vasco, jogou no Corinthians. Tem um corintiano na minha casa também, vai gostar dessa entrevista que a gente vai fazer agora com o Felipe Bastos. Tudo bem, Felipe? Boa tarde, e aí? Tudo bem, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Sempre muito bom estar em Juiz de Fora, com as pessoas que me receberam muito bem. Muito obrigado, Maurício Carvalho, também por ter me recebido, por ser esse cara que você é. Muito obrigado pelo convite. Vamos conversar. Vamos bater um papo, então? Eu queria muito que você falasse da relação com o Juiz de Fora, porque eu acho que você jogou, você teve uma partida que você veio aqui quando você jogava no Botafogo, não foi? Uma partida muito especial. Você lembra, então? Minha primeira partida como jogador profissional, com 16 anos. Eu era da base do Botafogo e fui alçado aos profissionais com treinador hoje, que é o treinador do Atlético Mineiro, o Cuca. Olha. E eu fui a campo com 20 minutos, o jogador da minha posição, o Diguinho, machucou, e o Cuca me chamou para entrar no jogo. E ali começou a minha trajetória, né? Foram 18 anos como jogador profissional. E iniciou aqui em Juiz de Fora. Gente! Sou um apaixonado pela cidade. Ai, que legal, cara. Mas você lembra desse jogo? Como é que foi? Lembra? Lembro muito bem com quem eu concentrei. Eu e o Bruno Simões, que era um zagueiro que era da base. Do lado tinha o Rui Cabeção, que era o lateral direito, do lado do nosso quarto. Ele falou que a gente estava agitado, a noite foi agitada. Obviamente era meu primeiro jogo convocado para o profissional. E depois também, logo depois, foi meu primeiro jogo como profissional também. Eu bati uma falta na trave, lembro bem disso. Meus pais estavam aqui no jogo. Meu pai, minha mãe e meu irmão. Foi uma estreia que ali eu já dava para ver que eu ia conseguir realizar esse sonho que era meu e da minha família. E eu consegui ser um grande batedor de falta também. E aqui eu não fiz o gol, mas muita gente até hoje, o Felipe Adão, que é um grande amigo meu que fazia parte desse grupo do Botafogo, o Cuca perguntou para ele vai bater a falta daí? Era, sei lá, 3, 4 passos do meio do campo. E aí eu bati a falta deu no travessão, aí o Cuca olhou pra ele, realmente o menino bate bem na bola. Isso me acompanhou como característica da minha carreira. Maravilha, Felipe. Bom, você falou também que, né, de base, né, que você veio da base, foi o primeiro jogo como profissional, né? Qual que é a importância, na verdade, de investir, né, nas categorias de base, não só no futebol, tá, Felipe? Mas eu digo assim, em todas as modalidades esportivas, né? A importância do investimento na base. É muito importante os meninos e as meninas também, né, terem base, porque o nome já diz, vai te dar base pro resto da vida, né? E terem profissionais também capacitados para que consiga dar o melhor pro atleta, pra criança. E além disso, o esporte ele sempre forma, né? Forma pessoas, forma um cidadão, né? E isso se você não conseguir virar atleta profissional, você com certeza sai dali muito melhor como pessoa. E foi isso que aconteceu comigo. Graças a Deus eu tive profissionais que me ajudaram muito ali na base do Botafogo, na base da seleção brasileira também. Sim. E fez com que eu virasse jogador de futebol, mas eu tive amigos também que não conseguiram serem jogadores profissionais, mas que conseguiram viraram preparadores físicos, advogados e outras coisas mais. Eu falo sempre que o esporte ele forma, né? Forma para a vida. E a base, com certeza, você leva as pessoas para o resto da vida e cria vínculos e isso é uma coisa que eu carrego para minha vida toda. Maravilha, transforma, né, como cidadão de bem, né? Com certeza. O esporte, ele sempre, independente do esporte, se é futebol, se é judô, se é vôlei, se é qualquer outro esporte, o esporte, ele tá sempre, para mim, tem que estar sempre na vida da criança, na vida do adolescente. Porque te tira ainda mais hoje com o telefone, com tanta informação que a gente tem o tempo inteiro. Você botar uma criança para praticar esporte é uma coisa que vai trazer benefícios à saúde e benefícios também para a tua família. Então é importante que a criança esteja sempre incluída dentro do esporte. Maravilha. Esporte e educação, né, gente? Bom, como é que foi atuar fora do Brasil, hein? Como é que você traz essa experiência de lá? Como é que você trouxe, na verdade, a experiência pelos clubes pelos quais você passou fora? Foi muito bom, assim. O Benfica foi uma peça muito importante dentro da minha carreira.
saio muito novo, com 17 anos, saio do Botafogo, vou pro Benfica. Vivo uma realidade totalmente diferente do que eu vivi aqui no futebol brasileiro. Jogo com grandes jogadores, isso também me dá uma cancha também, como agir com pessoas importantes dentro do meio. Sou campeão, isso também é importante. Eu estava em formação ainda, né? Era muito novo, 17, 18 anos, estou em formação ainda. Mas tá em formação e vencendo, ganhando títulos, isso também é muito importante para que você se torne um grande jogador, além de títulos, mas se torne um grande atleta. E foi isso que eu me tornei. Quando eu vou para o Benfica, o meu nível de concentração, o meu nível de profissionalismo mesmo dentro do treinamento, de atenção dentro do treinamento, ele aumentou muito, porque realmente são jogadores que te puxam para cima, e isso faz com que meu nível de competitividade aumentasse. Por isso que quando eu volto para o Brasil em 2010, eu volto no nível, talvez, de intensidade, de concentração, um pouquinho acima dos jogadores que aqui estavam. Então, foi muito legal ter vivido isso, ter conquistado no Benfica, um grande clube do futebol português, do futebol europeu. Sim. E muito novo ainda, com 17, 18, eu volto com 20 anos, e com bastante experiência, né? Tive treinadores lá que me ajudaram bastante, dentre eles o Jorge Jesus. Ah, gente, JJ aí, ó. Os flamenguistas de plantão, hein? Você tem saudade, né? Né? Bom, seleção brasileira tá aí, né, gente? Ó, sem técnico por enquanto, né? Enfim, vamos ver. Daqui a pouco, inclusive, vou te perguntar sobre seleção, tá? Mas eu queria te perguntar sobre ser comentarista, né? Hoje você está comentarista, né, do Grupo Globo, inclusive. Como é que foi toda essa preparação, né, Felipe? Eu acho que as pessoas devem te perguntar muito isso, né? Porque uma coisa é você jogar, né? Tá no campo, você saber o que você tá fazendo ali por ser jogador de futebol. Outra coisa é você levar a sua experiência dentro de campo, mas para fala, para olhar para uma câmera, falar aquilo que você sabe para a câmera. E como é que foi essa preparação, né? Foi desafiadora? Ainda tá sendo, né? Sou muito novo ainda, né? Um ano ainda, vou completar agora dia 24. E eu acho o estudo e o conhecimento nunca é demais. E foi isso que eu procurei. Obviamente é uma profissão nova, eu era jogador de futebol, dava muita entrevista, mas é uma coisa você se tornar comunicador, né? Você conseguir passar com clareza aquilo que você está pensando. Eu acho que isso é uma chave que você precisa virar mesmo. E eu busquei conhecimento. Hoje eu faço uma mentoria com a Vanessa Rich, que viveu muitos anos dentro do Grupo Globo. Também estudo bastante o futebol, também acho importante. Tenho a licença B, estou terminando a minha licença A de treinador, que também te dá vocabulário para você conseguir falar e passar com clareza aquilo que você está pensando. É isso, eu estou sempre estudando, estou sempre procurando conhecimento para que essa transição, que ainda tem um ano, obviamente, lá no início foi pior, porque você conseguir comunicar, falar para a câmera, falar com o telespectador em casa, e isso é uma coisa que no início eu sofri um pouquinho. Hoje eu acho que eu estou conseguindo tirar de letra, mas eu vou sempre aprendo com todas as pessoas que estão na minha volta. Eu acho que isso também é importante. Sou muito bom de ouvido, né? Por isso que Deus deu 2 ouvidos pra gente e uma boca só. Então, eu sou muito bom de ouvido, escuto bastante os conselhos que eu acho que são pertinentes e importantes para mim. E é isso, eu vou evoluindo dentro dessa nova profissão que eu escolhi, e eu tô gostando bastante. Pois é, você escolheu fazer essa transição de carreira, eu vou chamar de transição de carreira, né, gente? É chique falar transição de carreira, mas é um fato mesmo, né? Foi orgânico, como é que foi? Não, foi uma escolha meio que empurrada, né? Não empurrada, mas você recebeu um convite. Eu recebi um convite, o Ramon, que hoje também faz parte do Grupo Globo, é um dos comentaristas também da Sport TV, me fez, cara, o que você acha? Eu acho legal, você é bem comunicativo, eu acho legal você vir fazer um teste. E logo veio o convite para fazer um teste, fiz um piloto, e as pessoas, no meu primeiro piloto eu já saio contratado, né? Já saio colaborador do Sport TV. Isso também, para mim, foi muito, muito legal, assim. Essa transição foi rápida, e também tem uma das coisas que o ex-jogador ele precisa entender, que as emoções que a gente teve dentro do campo, a gente nunca mais vai ter em lugar nenhum. Porque aquilo foi o sonho nosso de criança. O gol,
eu não vou conseguir te explicar o que é sentir quando se faz um gol. Sim. E uma dessas coisas iam me fazer falta ao longo do processo, desse 1 ano que eu estou parado. Mas outras coisas precisam te suprir. E a comunicação está me suprindo muito em algumas coisas, né? E tá dentro do meio ainda, continuar falando de futebol, continuar vivendo futebol de uma outra maneira. Isso também tem me ajudado muito a minha parte de cabeça mesmo. Hoje eu faço terapia, eu acho muito importante fazer. Sim. Se conhecer também é muito importante. Descobrir algumas outras coisas também que talvez quando eu jogava, se eu tivesse descoberto antes, ia me ajudar ali na minha profissão. Então é isso, assim. Foi uma transição rápida, que eu tive que ir trocando o pneu do carro em andamento, mas que hoje eu dou graças a Deus de estar vivendo isso, porque é uma profissão que eu gosto. Eu gosto de estar e deu para ver que eu sou bastante comunicativo, falador pra caramba, gosto de brincar também. Então, eu acho que eu tô na profissão certa. Não, você tá ótimo. Nossa, falando aqui super bem também. Se comunicando bem, né, digamos assim. E eu queria muito saber também se essa preparação tem muito a ver também com como que eu vou falar, né, comentar um jogo que o meu time de coração tá ali dentro de campo, atuando, jogando, etc., mas sem puxar a sardinha pro lado do meu time, né? Como é que é isso? Você ser imparcial, se realmente existe imparcialidade. Existe e tem que ser, né? Tem que ser profissional mesmo. Ali quando você tá comentando um jogo, eu fiz agora Vasco e Sport. Você é vascaíno. Vascaíno, mas joguei no Sport também. Sim. Então, ali era um jogo importante da TV, era o principal jogo do Sport TV no dia, era o jogo das 9. Então, eu tava com o Guga Villani e o Lédio Carmona, as pessoas que me deixaram tranquilo para fazer o meu trabalho. E, obviamente, você tem que dar opinião daquilo que está acontecendo dentro do jogo, né? Todos sabem a minha identificação que eu tenho com o Vasco, mas se o jogo o jogo caminhou bom para o Vasco ganhou. Mas teve um lance polêmico que eu opinei dizendo que foi falta, foi até o lance do Verratti com o Cunha, o zagueiro do Sport. Eu opinei que foi falta, e realmente eu achei que foi falta. E alguns torcedores do Vasco falam, pô, mas você tá aí para defender o Vasco, alguns torcedores do Sport. Não, você tá aí para defender o Sport. Então eu não agradei ninguém, então eu fui imparcial, né? É sinal que eu fiz meu trabalho como tem que ser feito mesmo. E como eu joguei muitas vezes contra o Vasco, joguei muitas vezes também contra ex-clubes que eu tenho identificação. E dentro de campo eu sempre fui muito profissional. E é isso, eu tento levar isso para essa nova profissão que hoje eu estou. Porque se eu for fazer um jogo do Vasco e ele perder o jogo, eu tenho que falar, obviamente, o que está acontecendo. Mesmo todo mundo sabendo da minha identificação. Não, com certeza. Não, e é legal também porque os jogadores, a gente tem que lembrar disso, né? Que os jogadores profissionais de futebol... Desculpa, tá te cortando. Eu tenho uma pessoa como um exemplo, assim, que eu carrego, que é o Júnior. O Júnior, todo mundo sabe da identificação que ele tem com a torcida do Flamengo, pela história que ele tem dentro do clube, um dos maiores vencedores ali dentro, e ele consegue comentar todos os jogos, porque... ele realmente é profissional. E é um exemplo que eu tenho ali do meu lado, né? Trabalha ali do meu ladinho. Que chique, gente. Não, e o Júnior realmente, ele critica, né? Ele faz críticas, assim, lógico, né? Críticas, obviamente, construtivas ali, quando ele tá comentando, né? Quando o Flamengo tá ruim, aí ele vai lá e comenta. Não, ele é super profissional mesmo. A gente esquece também que os jogadores, né, eles, durante a vida toda, antes de ser comentarista, eles foram jogadores, né, e jogaram em muitos times também, contra o próprio time, como você mesmo disse, né? E aí, assim, você tem que ser profissional de qualquer jeito, dentro e fora de campo, né, Felipe? Com certeza. Isso é uma das coisas que parte do princípio que você tá ali para dar o seu melhor, e o seu melhor independente de qualquer cor, né? De qualquer lado ou instituição que você goste ou não. Então, você tem que falar realmente o que está acontecendo e passar para as pessoas o que realmente está acontecendo, não aquilo que você gostaria que acontecesse. Exatamente. Vamos falar da seleção brasileira rapidinho? Bora, vamos lá. Então vamos. Você comenta também, né? Vambora. Olha só, eu não vou nem falar de técnico, porque tá faltando técnico na seleção. 39 dias. Pois é, sem treinador. Exatamente. Eu falei, era quase 40 dias aí, quase 2 meses aí sem treinador. Mas se você tivesse, eu não vou nem falar sobre os jogadores que estão na seleção, que são convocados nem nada. Não vai sair uma lista também de convocação já. Mas eu queria muito que você falasse assim, se fosse para escolher montar realmente uma seleção para você, quais são os jogadores que deveriam jogar nas 11, cada um na sua posição? Caramba! Não, a gente tem tempo, pode falar. Pode falar? Pode. Alisson no gol. Wesley do Flamengo, lateral direito.
Marquinhos e a Gabriel Magalhães machucou. Marquinhos e Léo Ortiz, eu gosto muito. Uhum. Arana na esquerda, Casimiro no meio. Casimiro, Casimiro. Tem alguém melhor muito volante do mundo, tem alguém muito melhor que ele? Não, então é o Casimiro. Casimiro, porque além de você se impor, é um jogador que ganhou tudo no futebol mundial. Uhum. É um jogador que traz referência. Sim. Casimiro, Gerson, Rodrigo, Neymar, Vinícius e Rafinha. Show de bola. Esse é o meu time, assim, na minha cabeça. Na sua cabeça. Eu adorei o Casimiro, porque falar de um volante, né, gente? A gente tem que o quê? Dizer Casimiro. Amém, né? Dizer amém. Tem que ter, porque é um cara que sempre foi referência dentro da posição. Sim. É um jogador que jogou no Real Madrid, foi multicampeão no Real Madrid, hoje joga no Manchester United. Não vive um grande momento. Hoje vive esse grande momento, vai chegar à final da Liga Europa. Uhum. É um jogador importante hoje na estrutura do Rubem Amorim, que é o treinador do Manchester, mas é um jogador que vai trazer peso. Eu acho que a seleção brasileira precisa hoje de peso também dentro de campo. Você também arriscaria um nome aí para assumir a seleção, sem ser Felipe Bastos? Cara, eu gosto do Ancelotti, mas ele não quer vir, né? Já faz 2 anos. Não, eu acho que já faz 2 anos. Não esqueci Ancelotti, entendeu? Vamos esquecer. Eu gosto do Ancelotti, eu gosto do nome, gosto do que ele traz junto com ele. Sim. Mas já está 2 anos a gente tentando o Ancelotti. Eu não sei se no final de tudo ele vai conseguir vir ou vai querer vir, né? O importante é a gente entender isso. Uhum. E a gente parar de se rebaixar, né? Porque a seleção brasileira é a única que tem 5 títulos. Isso aí. E a gente fica se rebaixando a treinador que às vezes nem tem uma história muito bonita dentro dos clubes, mas não tem história nenhuma em seleção. Uhum. Eu continuo achando que é a melhor solução, tá? Sim. Mas ele tem que querer vir também. Não adianta a gente ficar buscando o Ancelotti. O Ancelotti já tem 2 anos de namoro virtual, que até agora a gente não foi apresentado, né? Uhum. Então, o Jorge Jesus era um nome que talvez conhece muito o futebol brasileiro, e o Abel Ferreira também. Sim. Tirando desses europeus, né? Portugueses e italiano, que é o Ancelotti. O Renato Gaúcho é um cara que eu gosto muito, porque a seleção brasileira precisa de um cara que também tire o peso dos jogadores, que consiga passar com leveza aquilo que ele está pensando. E Renato Gaúcho, há uns anos atrás, para mim era o nome da seleção, não escolheram ele, mas se fosse para escolher um brasileiro, o Renato Gaúcho era um cara que eu gosto. Viu, gente? Eu quero falar com o Maurício, rapidinho. Tudo bem, Maurício? Boa tarde. Seja bem-vindo, viu? Boa tarde, Rádio Cidade, na frequência também. Queria muito que você falasse dos seus projetos relacionados, porque você é um comunicador também, né, Maurício? Conta a sua trajetória, na verdade, assim, falando com as pessoas sobre esporte e por que do senhor Felipe Bastos estar aqui, porque tem a ver com você também, né? Pois é, eu fico feliz com o convite, essa oportunidade, em especial do Felipe, de topar estar aqui, topar falar. A gente junto entende que o esporte é uma ferramenta de transformação, né, das pessoas. A gente viveu o esporte e também comunica ali, continuando a vivência no esporte. Então, o meu projeto de comunicação está engateando, e o Felipe disse que está no início dele, mas ele já é uma grande referência para mim. Então, a gente trabalhando com a Central para Jogo e observando os passos deles dentro da Globo, observando os passos dele nas redes sociais. Então, a gente trabalha em evento, trabalha com futebol, trabalha com futebol, trabalha com a comunicação. E hoje vim realmente desfrutar desse momento do ladinho que você tiver para tirar dele. Eu estou aqui também desfrutando e é gratidão da minha parte. Como é que você começou, né? Qual foi o primeiro start, assim, falar, quero fazer isso, eu quero passar, né, essa comunicação esportiva para as pessoas? Muito parecido com a situação do Felipe, né? Eu vivi o futevôlei, e aí, ao deixar de jogar futevôlei, eu consegui contribuir o meu olhar sobre o que é estar dentro da quadra, estando de fora. Então, nas transmissões dos principais campeonatos de futevôlei hoje do mundo, eu trago para o telespectador essa realidade do jogo, sobre movimentação, sobre sentimentos, sobre particularidades do jogo, que por ter jogado, eu tenho esse conhecimento técnico e consigo trazer ali essa informação com entretenimento, que a gente se comunica, que a gente fala. Então eu fico
flutuando ali nessa parte técnica com a parte da informação ali, com entretenimento. Muito bom. É o famoso infotenimento, viu, gente? Infotenimento, é isso. E aí, o Felipe veio hoje, né? E também vai encontrar com a galera. Os vascaínos, inclusive, querem saber, hein? Pois é, Felipe é um grande amigo, um apaixonado com futebol, né? Que é na praia. Então, a gente tem coisas para resolver sobre o Projeto Central Pré-Jogo, sobre outros eventos também. E ele veio para tomar um café, veio para jogar um futebol. E aí consegui fazer com que ele fosse na loja do Vasco, hoje, 18 horas. Então, ele já declarou que é um vascaíno. Então, ele faz isso com muito carinho para receber os torcedores. A gente, na porta da rádio aqui, né, veio o torcedor, Veio mesmo. Ele fez questão de ir lá fora atender os caras, de conversar. É isso que vocês estão vendo aqui. Eu fico feliz de estar conseguindo estar próximo dele e de ter ele em outros projetos. Então, a passagem dele por Juiz de Fora não foi em vão, foi uma agenda muito cheia e ele prontamente atendeu todo mundo, então fez participação nas rádios, esteve aqui com vocês, a gente vai para a loja, à noite tem um jantar e amanhã tem palestra em empresa, que é um outro viés dele também, de estar comunicando no ambiente corporativo, né? Felipe é um comunicador nato, acredito que isso também era o diferencial dentro da carreira dele, porque o futebol é um esporte de grupo, né? E ele sabe conduzir esse grupo, então, no ambiente corporativo, isso, sem dúvida, é um diferencial. Claro. Ele vai contribuir, então, a partir de agora para frente, com o ambiente corporativo, de dar esses skills, essas características que fizeram ele ter uma carreira de sucesso. Muito bom. Maurício, então, loja do Vasco, né? Hoje, 18 horas. 18 horas. Atenção, vascaínos. Convoca aí o Felipe, é massa. Hoje às 18 horas, qual é o nome? Gigante da Colina. Não, Gigante da Colina, mas é o endereço? É na Rua São João. Rua São João, esquina Cabatista. Esquina. Esquina. Carioca. Inclusive, Juiz de Fora é esquina do Rio. É esquina do Rio. Eu chamo sempre de Mineroca no pessoal daqui. É Mineroca? Boa. Meio mineiro, meio carioca. Muito bom, tá no meio do caminho. Essa aí eu não conhecia, tá? Ótimo também, vai entrar pro nosso vocabulário. Ô, Felipe, tem alguma outra coisa que você queira, um objetivo profissional que você ainda quer conquistar, que você ainda queira conquistar, depois de tantos, enfim, times e agora sendo comentarista? Quero comentar a Copa do Mundo. Eu acho que é o sonho de todo mundo. Quero participar desse grande evento. Eu acho assim, a gente precisa pavimentar o caminho, né? Eu estou fazendo com muito esforço, com muito trabalho, com muita perseverança. Eu acho que é importante também a gente ter fé naquilo que a gente acredita e seguir. Eu quero comentar, assim, uma Copa do Mundo, que o Brasil saia vencedor, que isso aí marca todo mundo, né? Obviamente, a gente sonha com isso, mas é um dos sonhos que eu tenho. E eu sou um eterno sonhador. Desde lá, quando eu saí lá da Penha, quando eu era muito novo, eu sonhava em ser jogador de futebol. E sonhava em jogar em grandes clubes, sonhava em ganhar grandes títulos. E a gente precisa perseverar, ter fé, trabalhar em cima daquilo que a gente sonha, que não adianta também a gente só sonhar e não trabalhar. E correr atrás dos nossos sonhos. Eu continuo sonhando. E é isso que me move, isso que me mantém. Então, sonho em comentar a Copa do Mundo, sonho em participar também de uma Copa do Mundo. E é isso. É isso assim, eu vou continuar sonhando, continuar buscando, porque o nosso sonho que nos move. Muito bom. Já uma Copa do Mundo vem aí, né? Poxa, comentarista também do Sport TV, vai comentar uma Copa do Mundo, vamos lá. Queria muito que você deixasse uma mensagem para a galera, para os ouvintes, para quem está assistindo a gente também, daqui de JF, para os vascaínos de plantão aqui de JF também, corintianos, enfim. Inclusive aqui tem, até quando tem jogo do Corinthians, viu? Tem gente lá em casa que tudo sai, louco, vai tudo assistir. Bando de louco? Tudo um bando de louco, exatamente. Eu também vou de vez em quando. Manda aí a sua mensagem para essa galera aí que está te escutando. Eu acabei de falar sobre sonho, né? E acho que é isso, sim. A gente tem que buscar, sonhar, mas trabalhar, perseverar, ser correto naquilo que a gente procura, que Deus está sempre no controle e que tudo vai dar certo. A paz de bastos para vocês e com muita alegria a gente viva a vida. Muito bom. Obrigada, Felipe. Valeu, Amei, obrigado. Valeu demais. Sucesso para você também, até na carreira de comentarista, nessa transição que tá dando super certo. Pode confiar. Obrigado. E que venha a Copa do Mundo, hein? Amém. Vem aí. Vamos lá. Obrigada, Maurício. Valeu demais, tá? Valeu, obrigado. Volte sempre, voltem sempre também, viu? Valeu. Tamo junto.